Continuação da segunda parte. Paulo, tu falando assim me chamou a atenção um tema assim que é muito importante, que é a resiliência. As pessoas dizem assim, eu sempre fui assim, eu sou duro assim mesmo, deixa pra lá. E eu digo o contrário, nós podemos começar fazendo um novo começo, né? Como diz Chico Xavier, ninguém pode prever o fim, mas fazer um novo começo, algo parecido. Então nós podemos hoje botar um ponto na nossa vida e dizer, a partir de hoje, está assistindo esse vídeo, a partir do trabalho, eu vou dar um novo começo para a minha vida, eu vou mudar aquela aresta ali que não estava boa, eu vou polir esse degrau que estava meio pontudo, estava me incomodando, eu vou me transformar, eu vou ser uma pessoa mais aberta, mais espiritualista, mais receptiva, mais leve, né? Então é possível a transformação. Eu acredito na transformação de pessoas desde que as pessoas queiram, né? Sim. Se a pessoa dizer assim, estava ruim, vai continuar ruim amanhã, o meu pai foi assim, minha mãe foi assim, ele está selando o destino que não precisa. Se ele disser ao contrário, o meu passado foi ruim, eu errei, eu fui isso, fui aquilo, eu caí e tal, mas hoje eu sou um novo ser, eu sou uma nova criatura, até mesmo como fala, eu sou uma nova criatura em Cristo, Sim. né? Então, se a pessoa põe, mas isso quem faz é a gente, não é Deus. Nós botamos um ponto final, dizer eu me transformo, hoje sou uma nova criatura, eu vou começar a expandir minha cabeça, entender tudo melhor, ser uma nova pessoa, e isso a gente consegue isso rapidamente. E não é muito tempo, a gente ficou 50 anos errando, e a gente diz, a partir de agora eu vou ser melhor, em questão de dias a gente já dá um salto de consciência. Como é que tu vê isso na tua opinião? Tem muita coisa que eu costumo dizer pelas minhas buscas interiores, e depois eu acabo lendo em algum lugar. E eu acho isso fantástico, sabe? Porque já aconteceu de eu fazer a oração de Jeremias, e eu nunca tinha lido a oração de Jeremias. Já aconteceu de eu falar frases que depois eu leio em outros lugares. Então, assim, eu creio que a primeira coisa que precisa existir é o desejo sincero. O desejo sincero, eu acho que antes de toda a criação e formação, de todos o cosmos, o eterno, de tudo, foi o desejo. O desejo foi a primeira coisa que surgiu. Faça-se a luz. E desse desejo criou-se todas as coisas. E formou-se todas as coisas. Eu acho que a primeira coisa que precisa ter no coração, na vida, na mente das pessoas, é o desejo sincero. Porque esse desejo ele tem que ser tão puro, ao ponto dele não ser maculado pela manipulação, ao ponto dele não ser maculado pelos interesses pessoais egoístas, ao ponto dele não ser maculado pelas intenções individuais e interesseiras, grosseiras, totalmente individuais, egoístas. Esse desejo ele tem que ser puro ao ponto de tocar em algo tão maior do que nós mesmos e que habita dentro de nós, para que se faça, para que se realiza. Então, essa realização de uma vida melhor, de um país melhor, de um mundo melhor, primeiro começa dentro desse universo chamado eu, né? Chamado eu. Aqui tem uma transformação. Dentro dessa transformação, quem são os mais próximos? Minha família. A pessoa não consegue conviver com a própria família. Como que ela vai poder promover algo maior? Cada um tem uma diferença, mas saber conviver é outra coisa, né? Então, começa comigo, depois eu vou para minha família, depois eu vou para o meu bairro, para a empresa, para o bairro, para o projeto, para os países, depois eu vou expandir. Não adianta eu querer construir algo pelo telhado, isso não existe. Né? E a tua transformação transforma o teu ambiente, evidente. O que você muda dentro de você, tudo muda fora. Se você muda a percepção a respeito do Luciano, se você muda a percepção a respeito do SESC, a respeito do Clube Pós, é porque você foi se inteirar a respeito da Bíblia, a respeito do budismo, a respeito do espiritismo. Para de julgar, para de ser doutrinado por mente humana, entrar numa cabeça de caixote e fica ali naquele caixotinho batendo de frente, acusando, apontando, julgando, condenando. Só quem condena sou eu, só quem julga sou eu, só quem inferioriza sou eu, só quem engrandece, só quem constrói também sou eu. Então escolhe o que pondera nessa balança aí. Porque existe lá em o quarto cavalo, né, o cavalo da justiça, que ele carrega uma balança no pescoço e pende pelas obras. O que é isso aí? Quem que tá com essa balança no pescoço? Sou eu. O que eu tô jogando de positivo? O que eu tô jogando de negativo? O que eu tô pendendo para mim e pro próximo? A minha mãe falava uma frase para mim: não é possível uma pessoa que só faz o bem dar errado. E não é possível uma pessoa que só faz o mal dar certo.
Uma hora acontece a consequência daquilo que se planta. Né? Nós sabemos que existem articulações, existem, através da tecnologia suprimida, existem malfeitores, existem pessoas egocêntricas que detêm o poder e que centralizam esse poder, manipulando e articulando. Mas manipula porque você está distraído. Porque se você realmente entrar dentro de si, buscar os conhecimentos espirituais que envolvem o todo, vem da fisiologia humana, vem da segurança, vem dos relacionamentos, vem da autoestima, vem conhecendo a pirâmide de Maslow, enxergando que isso você pode implementar em todas as áreas da tua vida, se aprofundar em cada uma dessas áreas para o seu complementar, não para mostrar para ninguém. Você vai ser milionário, muitas vezes sem ter nada. É verdade, né? E a grande riqueza hoje em dia não é mais nem ter dinheiro, é ser uma pessoa de bem consigo mesmo e manifestando o seu plano divino, manifestando a divindade dentro de nós, porque muita gente pode ter dinheiro e ser um infeliz. Então, a maior riqueza que eu vejo é tu estar em cumprimento da tua missão divina, né? Se a pessoa fizer aquela missão, é aquilo que ela tem, então é a maior felicidade, e até por isso que as pessoas têm depressão muitas vezes, é por estar distantes da sua missão divina, daquilo que o Criador deixou para elas. Então, a gente tem que também trabalhar muito no silêncio, acredito eu, né? Me corrige, mas assim, buscar no silêncio a pergunta: o que eu devo fazer, onde estou, o que eu devo agir, o que eu devo fazer, e deixar que o Espírito Santo, né? O Espírito Santo atua dentro de nós, a voz do coração, e deixar espaço para que o Espírito Santo também fale dentro de nós e nos conduza. Olha, vai por aqui, vai por ali, né? E quando a gente se abre para o universo e entrega, tem uma coisa que também a mecânica quântica fala, que é entregue, solte, né? O problema é que solte, entrega, que o próprio universo muitas vezes resolve sozinho. Quando você entrega a sua vida às mãos do Criador, da divindade, as coisas parecem que começam a fluir, né? E quando tu luta, eu quero, e às vezes a gente acaba trancando aquela situação. Então até a física quântica fala do efeito Zenão, né? Que é, eu quero tal coisa, eu quero, tu tá bloqueando fisicamente aquilo. E quando tu entrega, diz, eu preciso disso, solta, entrega, e as coisas parecem que vêm, né? Então é uma nova percepção, um novo conhecimento, através das leis cósmicas que podem ser aplicadas no dia a dia. Então, a gente fala, né? Comece a utilizar as leis cósmicas a seu favor, entregue, solte, relaxe, confie, né? Confie que tudo vai dar certo, e aí isso pode aplicar tanto para o externo, o Brasil, o mundo, né? Para a política, como para o interno, também a nossa transformação. E como diz, nós somos um microcosmos, quando a gente manifesta isso em nós, ao nosso redor, as coisas também tendem a fluir. Mas tem que ter continuidade, não adianta a pessoa fazer 5 minutos, eu entreguei hoje, né? Aí amanhã não deu certo, eu vou desistir. Então é um processo de aprendizado constante, demorado e permanente desse trabalho de expansão da consciência, não é mesmo? Então, Paulo, fala para nós aí. Então, eu tenho uma máxima para mim que um amigo me deixou. E esse amigo muito querido, foi meu professor, foi meu orientador, meu conselheiro, foi um enviado realmente para enriquecer a minha vida de conhecimento, de boas práticas. Acredito que eu nunca mais terei uma pessoa igual. E cada um de nós, se tivermos a sorte de ter um amigo dessa forma, ele falava para mim assim: você tem mais Deus ou mais diabo? E essa pergunta sempre me machucou, porque eu não sabia responder. E ela é uma pergunta que eu carrego para a minha vida. Em cada ação, não relacionada à religiosidade, mas relacionada às minhas obras, relacionada às minhas ações, né? Então, assim, a maior evolução da consciência humana, que outro amigo me falou, um judeu, ele falou assim: o verdadeiro é aquele que vence a si mesmo quando está ele, o diabo e Deus. Conviver com eles. Né? Então, você estar dentro das suas maiores atrocidades, fraquezas, desejos, concupiscência, porque quando está tudo dando errado, você quer dar um jeitinho, você quer resolver, você quer fazer diferente para solucionar aquela solução imediata, aquele problema, aquela necessidade imediata. E não se vender, não se prostituir pela situação adversa e acreditar que algo melhor está por vir, mesmo aquele
aquela situação, mas você não sabe o que eu estou passando, mas você não sabe a dor que é, porque tua vida está diferente. Todo mundo vai ter uma justificativa. Mas a questão principal é eu entender que naquele convívio, daquele exercício da situação adversa, seja ela espiritual, seja ela física, seja ela emocional, seja ela familiar, seja ela material, de dívida, seja ela o que for, existe uma solução através do servir que me potencializa muito mais no resultado do que eu simplesmente resolver aquela situação imediata. Então eu entendo, Luciano, que a base de tudo e o teto de tudo é o servir. Né? Porque eu não vi ninguém deixar testamento. Buda, Jesus Cristo, Chico Xavier, seja quem for, eu não vi ninguém deixar testamento, a não ser a maior herança, que é o conhecimento, que é o poder sobre si mesmo. Porque aquele que controla o seu próprio espírito, bem-aventurado é. E ele tem a capacidade de interagir, discerne e não é discernido, observe e não é observado, cresce, opera e não é nem visto. As maiores maravilhas não estão relatadas. Está escrito, né, que se fosse para escrever todos os livros, todas as obras que Jesus fez, não teria livros no mundo para compor. Então, assim, aí as obras que eu estou fazendo, onde elas estão? E as obras que cada um que está enxergando, assistindo isso daqui, onde elas estão? Porque se é através das obras que eu vou ser reconhecido, não é através do que eu conquisto, não é através desses programas de prosperidade, não é através dessas... o ter. O ter hoje se tornou muito mais importante. E a venda de cursos, de ideias, de coachings e de nomes santos para que as pessoas tenham, é comercializado tudo. Até o nome mais santo que foi anunciado é comercializado, é vendido, para que as pessoas tenham e não sejam. Então, ele falou para ser o quê? Paulo disse o quê? Sede meus imitadores, como eu fui de Cristo. Se você for imitar, o que Paulo fazia? Ele recebia coleta, ele recebia oferta, ele não pedia nada para ninguém. E quando ele pedia, era para o bem da obra, não era para ele. Ele era suprido de todas as necessidades da existência humana através daquilo. E esses foram os exemplos. Mas o poder de ter se tornou prioridade, e isso é a maior distração que carrega a humanidade para um abismo sem fim. É verdade.